Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra de Deus. Nesse momento eu quero já te agradecer a todos vocês que estão inscritos nesse canal e você que ainda não se inscreveu, eu creio que você vai se inscrever porque eu estou orando por você. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nos assista até o final e no final você deixa seu comentário. Nós vamos estar aqui hoje lendo o livro de Juízes, capítulo 2. Antes eu quero estar fazendo uma introdução aqui do livro de Juízes e falar um pouco acerca do anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, aquele que faz menção especial, que é o anjo do Senhor, o anjo de Deus, um anjo incomparável que aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então vamos ler no livro de Juízes, né? Vou estar lendo o capítulo 2, mas antes vai uma introdução a respeito de Juízes, né? Do anjos do Senhor. Aqui no livro de Juízes vai falar sobre o anjo do Senhor. O Senhor, ele enviava seu anjo ali para livrar teu povo, mas também Deus enviava o anjo ali para castigar o povo, né? Que a palavra do Senhor, anjos, né? Que é uma palavra que significa mensageiro. Os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus, né? Então, o anjo é a serviço de Deus. A Bíblia fala em anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos. Tendo livre-arbítrio, numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás e abandonaram o seu estado original de graça, como servos de Deus. Assim, perderam o direito à sua posição celestial. Olha o que a Bíblia vai nos dizer dos anjos. Comparado esta passagem com outras que descrevem o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor, o Deus do concerto dos israelitas. Foi ele quem jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Nós podemos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 até o 17. E ele os levou à terra prometida. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, uma manifestação do próprio Senhor Deus. Do contrário, o anjo teria proibido Josué de adorá-lo. Ainda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente disse, em linguagem bem clara, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Está no livro de Êxodo, capítulo 3. Porque o anjo do Senhor está tão estreitamente identificado com o próprio Senhor, e porque ele apareceu em forma humana, alguns consideram que ele era uma aparição do Cristo eterno e a segunda pessoa da Trindade, antes de nascer da Virgem Maria. Então aqui o anjo do Senhor, ele aparecia ali no Antigo Testamento, né? É o mesmo anjo que nós vamos ver ali, que ele vai nascer ainda da Virgem Maria, que vai estar lá no Novo Testamento. Então aqui no livro de Juízes,
se fala muito sobre o anjo. E eu quero agora deixar aqui no livro de Juízes mesmo, capítulo 2. Quero estar lendo aqui, capítulo 2, o versículo 7, que vai dizer a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais e a outra geração após eles, e se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, depois da morte de Josué, veio uma outra geração, e ali eles não conheciam o Senhor, O povo começou a ser infiel, muitos, os mais antigos se esqueceram, e eles não foram ali pregando a palavra, evangelizando os novos, a nova geração que estava nascendo. Depois que foi sepultado, foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então essa outra geração não conhecia o Senhor. Toda a obra que Deus fez, ficou esquecido. O povo se esqueceu. Aqui no verso 11 vai dizer: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentro outros deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então, o povo de Deus já não conhecia mais ao Senhor, não buscava mais ao Senhor, E eles começaram a fazer o quê? Voltar a procurar outros deuses, Os Balaíns, outros deuses, e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Asterote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Olha o que Deus fez, Com aquele povo, Deus castigou o povo. A outra geração que não conhecia ao Senhor, olha o que diz aqui: a ocorrência cíclica de declínio e renovação espiritual na vida da nação israelita começou com a morte da geração que conquistara a terra prometida e o surgimento da geração seguinte. O panorama histórico do livro de Juízes gira em torno dos seguintes fatos: a nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Esse pecado leva a nova geração conformar-se com os modos de vida e os valores
da cultura em derredor. Então eles começam a se acostumar, a se contaminar, né, com a cultura que estava ali em redor. Eram muitos ídolos, né, muitos deuses. Então eles começaram ali se acostumar, né, se adaptar com aquela situação. Porque muitas das vezes, quero passar para vocês que quando nós, né, se distanciamos de Deus, deixamos de estar buscando a Deus, deixamos de orar, né, deixamos de ir para a igreja, para a casa do Senhor, adorar o Senhor, e a gente convive num ambiente a qual tem pessoas que não são de Deus, que não são evangélicas, que não buscam a Deus, que não oram, que não tem uma vida santa diante de Deus, a gente começa a se contaminar, a gente começa a se adaptar ao ambiente e começa a se afastar cada vez mais de Deus e deixando de adorar a Deus e adorando outros deuses. Foi o que aconteceu com esta geração aqui após a morte de Josué. E esse pecado leva a nova geração a conformar-se com os modos de vida dos valores da cultura em derredor, e o que resulta em apostasia geral. A condenação divina cai sobre Israel em forma de opressão e escravidão da parte dos seus inimigos. Então ali eles começam a ficar o quê? Sendo escravo dos inimigos dele, né? O inimigo começa a oprimir o povo de Israel. Da parte dos seus inimigos, os israelitas a seguir clamam a Deus, né? Em meio às suas aflições e se arrependem da apostasia. Aí que acontece? Eles começam a sentir oprimido, a se sentir escravizado. Aí eles se lembram de Deus. Na hora da aflição, no momento de aflição, eles se lembram de Deus. E eles começam o quê? A clamar ao Senhor, a clamar a Deus. E eles clamam a Deus na hora da aflição. E eles se arrependem da apostasia. Aí Deus, como é misericordioso, ele levanta um líder cheio do poder do Espírito como libertador para livrar a Israel da escravidão e conduzir a nação de volta a Deus. Olha como Deus, ele é misericordioso. Deus, ele ama o povo seu, o povo que ele escolheu, o povo que ele elegeu. Então Deus ama, né? Mesmo o povo ali se voltando para trás, adorando outros deuses, Deus vai deixando. Ele vai deixando até as pessoas entender que precisam do Senhor. Então a pessoa se arrepende, clama a Ele, aí Deus usa de misericórdia. Aí Deus levanta um libertador, né? Para livrar o povo da escravidão. Como Deus é maravilhoso. E no versículo 13, que nós lemos aqui, diz assim que o povo deixaram ao Senhor para servirem Baal e Asterote. Baal e Asterote. Baal, o deus principal, adorado pelos cananeus, era o deus da fertilidade. Baal era o deus da fertilidade, da chuva e da vegetação. E a adoração a Baal envolvia a prostituição cultural e o sacrifício de criancinhas. Meu Deus, olha que situação chegou o povo de Deus, adorando esses deuses, oferecendo sacrifícios, né, de criancinhas. A adesão de Israel aos Balaíns foi condenada veementemente pelos profetas. Só que também você vê aqui que Deus tinha os profetas ali que alertavam o povo, que falava com o povo, mas o povo não queria dar ouvido aos profetas. É que Deus sempre vai levantar alguém para nos alertar
dos nossos erros, quando nós nos desviamos dos caminhos, Deus vai levantar alguém, vai usar alguém, né, para nos alertar, para abrir nossos olhos. Mas cabe a nós obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer, né, e saber o que Deus está falando conosco, que nós estamos andando pelo caminho errado. E os profetas ali falaram com ele. Asterote é o plural de Asterote, a deusa da guerra e da fertilidade, e mulher de Baal. Então, Asterote era deusa da guerra e da fertilidade e mulher de Baal. Era representada por estatuetas ou estátuas, desde o nome em Astarte, né? Então ela era representada por uma estatueta e era a deusa da fertilidade. E o povo estava ali adorando esses deuses. Mas Deus levantou ali um juiz. E ele levantou o Senhor, e levantou o Senhor um juiz. Os juízes foram líderes militares e tribais num período de declínio espiritual, social, moral de Israel. Então Deus levantou juízes ali para julgar o povo. Estavam na decadência, né? Foi no declínio espiritual, social e moral. Mas Deus levantou juízes ali, ó. Deus os levantou para livrar o seu povo dos inimigos. E uma vez Israel arrependido e reconciliado com Deus, os juízes eram dotados de superiores qualidades de liderança e realizaram grandes feitos mediante a proteção e o poder de Deus. Então ali os juízes eles tinham autoridade, né? Eles tinham poder, tinham autoridade, né, que era dada por Deus, porque Deus os levantou para ali, né, orientar aquele povo,